eu sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e você conhece a história de uma música italiana de um dos artistas italianos que mais vendeu disco na história, que fez muito sucesso lá nos anos 70, que tem uma letra que parece inglês, mas não é, também não é italiano, com ela, na verdade, não significando nada. E eu não tô falando que as palavras não fazem sentido uma com a outra, tá? Eu tô falando que elas simplesmente não existem mesmo. Com muita gente, inclusive, entendendo isso como uma espécie de crítica ao povo italiano, mas que talvez não seja tanto assim. Caso não conheça a história e queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, o Adriano Celentano foi um cantor, compositor, ator, comediante, cineasta italiano que começou a sua carreira como cantor, que foi a principal dele, apesar dele ter feito muitos filmes em sua carreira, em 1959. Muito inspirado em artistas de rock norte-americanos da época, principalmente o Elvis Presley, que nesse momento já era considerado aí o rei do rock e fazia muito sucesso no mundo inteiro. Mas com os primeiros hits aí do Adriano Celentano acontecendo a partir de 1961, com músicas como, eu vou ter que ler aqui, 24.000 bacie, Io tuo bacio como un rock e Se el spendo io sole. O italiano tá em dia aqui, tá? Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. A partir daí ele foi crescendo cada vez mais, se tornando hoje em dia um dos artistas italianos de maior sucesso, vendendo ao todo aí cerca de 150 milhões de cópias de seus discos, sendo assim o segundo artista italiano que mais vendeu disco na história. Com ele, na maior parte das vezes, também sendo o autor das canções que ele cantava, passando assim a ser considerado como um dos pilares da música italiano e aquele que introduziu o rock and roll ao país. Também passando a ser chamado como Il Moleggiato ou o elástico, muito por conta do seu jeito de dançar, que também dá pra ver que foi ele meio inspirado no Elvis, tá? E no meio disso tudo aí, ele também apareceu em 39 filmes. E uma das suas músicas mais conhecidas até hoje em dia em toda a sua carreira é a... acho que eu vou ter que ler de novo. Prisencolinense na Incisol, lançada em 1972, que chegou a atingir a primeira posição nas paradas de sucesso lá na Itália. E é justamente dessa música que a gente vai falar aqui hoje, tá? Isso porque ela conseguiu esse feito aí mesmo tendo uma letra que simplesmente não significa nada. Na verdade, tirando alguns momentos ali em que ele fala a palavra alright enquanto canta ela, nenhuma outra palavra falada ali sequer existe, tá? Isso apesar de parecer muito que ela tá sendo cantada em inglês. Afinal, Adriano Celentano fez ela aí justamente para que ela soasse que estava sendo cantada em inglês. Mas, na verdade, não era nada, né? Ouve aí um pouquinho pra você ver. Como eu disse anteriormente, essa música foi lançada em 1972, momento aí em que o Adriano Celentano já era meio que um ícone do rock lá na Itália. Porém, ela somente estourou mesmo e fez sucesso a partir do ano seguinte, em 1973, quando ela foi relançada ali depois de uma apresentação que o Adriano Celentano fez em um programa de televisão lá na época. E nessa apresentação ele aparecia vestido ali como se fosse um professor, dublando aí a letra dessa música que nem sentido fazia. Isso enquanto ele dançava lá daquele jeito característico que fez ele ficar conhecido também, né? E tudo isso em uma espécie de número de comédia mesmo, a ideia era que fosse um quadro cômico. Acontece que isso fez a música virar um sucesso não só na Itália, já que depois disso ela ainda apareceu em paradas de sucesso de países como Bélgica, Alemanha, a França e até nos Estados Unidos, justamente por parecer que ele tá falando o inglês que as pessoas falavam lá no país. Tipo, as pessoas de lá curtiram ver aí como soa o inglês que eles falavam nos Estados Unidos, mesmo que nenhuma palavra era ali exatamente dita. E claro que com todo esse sucesso, nesse momento aí, o Adriano Celentano, ele foi questionado o motivo dele ter escrito aí essa música dessa forma. Uma música que não tinha nenhuma palavra sendo dita ali exatamente, né? Portanto, ali uma música sem sentido mesmo. Com ele respondendo de que a intenção dele com ela era de, na verdade, ali falar sobre a incapacidade de se comunicar. Portanto, com ele improvisando sons ali sem sentido dentro de uma batida que é bastante repetitiva também. Com ele colocando nela, então, aquela sonoridade mais rock lá da época, né? Mas com muita gente interpretando também de que, na verdade, ele estaria fazendo um experimento social e que teria, inclusive, dado muito certo, tá? Com o sucesso que a música fez. Mas, pelo que ele mesmo já falou sobre isso, não parece muito ser isso não, tá? Eu vou explicar isso melhor e depois você já deixa a sua opinião aqui também, beleza? Mas, pessoal, rapidinho de continuar essa história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa esse joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança um vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo
abaixo no botão do Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, como eu disse então, na época lá, ao ser questionado, né, sobre o porquê que ele teria feito uma música com uma letra que não fazia sentido nenhum, que nem palavras continha, né? A resposta dele foi de que a intenção dele ali era falar sobre a incapacidade de se comunicar. Não necessariamente era uma crítica ou algo do tipo, né? Era mais abordar esse tema de forma cômica, né? Ele era um comediante também, além de músico. Porém, isso fez muita gente interpretar de que isso, na verdade, era uma espécie de alfinetada ali na população italiana, que naquele momento ouvia muitas músicas vindas dos Estados Unidos e, portanto, faladas em inglês, com as músicas nessa língua também meio que dominando ali as paradas de sucesso italiano. E que então, quando o Adriano Celentano escreveu ela, a intenção dele foi fazer aí uma espécie de experimento, que seria ali a de mostrar que o público italiano ouviria qualquer coisa, mesmo com uma letra ruim ou que não faria sentido, desde que ela soasse ser uma música norte-americana. E por esse motivo então que ele teria feito essa música que justamente soava em inglês, mas que não falava nada exatamente. E essa versão aí, tá, até hoje é bem fácil de encontrar na internet quando você pesquisa sobre isso, com algumas pessoas colocando até que o próprio Adriano Celentano teria dito isso aí em algum momento de sua carreira, teria declarado mesmo que a música é um experimento, né, que inclusive teria dado certo, né, afinal a música estourou, então ele conseguiu provar esse ponto. Acontece que assim, quando você pesquisa coisas que ele de fato já falou sobre a música, apesar de muita gente afirmar que ele teria dito que foi um experimento, a gente não consegue encontrar essa fala dele em lugar nenhum. Na verdade, quando a gente encontra entrevistas que ele deu em revistas, jornais e tudo mais, a gente encontra outros tipos de fala dele, que às vezes inclusive vai até no sentido oposto a isso. Isso porque certa vez, aí anos depois do lançamento dessa música, ele falou um pouco mais sobre o processo de composição dela e também sobre essa intenção que ele teve de fazer a música ter essa sonoridade aí que parecia ser cantada em inglês. E assim, não tinha nada a ver com qualquer tipo de experimento. Isso porque, segundo ele mesmo, desde que ele começou a cantar, ele sempre foi muito influenciado pela música dos Estados Unidos e tudo que os americanos faziam, né? Como eu falei lá, ele se inspirou muito no Elvis Presley. Com ele dizendo então que com isso, em certo ponto ali, como ele gostava muito também da forma que soava o inglês e as gírias dos Estados Unidos, que para um cantor seria ainda mais fácil de cantar do que cantar em italiano mesmo, ele decidiu dar essa música essa sonoridade, dando um toque ali mais norte-americano a ela, então. E que só o que ele pensou ali pra falar coisa sem sentido era de fato aquele negócio lá de falar sobre a incapacidade de se comunicar, que foi o que eu disse lá anteriormente, né? Que pra isso então ele tinha que escrever uma letra que não significava nada. Então assim, provavelmente realmente não foi qualquer tipo de experimento ou crítica não à população italiana por eles estarem ouvindo música demais dos Estados Unidos. Afinal, como ele disse diversas vezes, ele mesmo foi muito influenciado pelas músicas de lá. Ele mesmo ouvia muitas músicas vindas dos Estados Unidos. Então não faria muito sentido, né? Provavelmente essa ideia de experimento aí, tá, veio ali a partir de 2020, mais ou menos, uma coisa meio recente até. Isso porque foi nesse ano aí que uma assessora de imprensa do Royal Leicester Theatre, lá de Edimburgo, fez um post ali no Twitter falando um pouco mais sobre a canção, um pouco sobre a história dela e desse negócio dela soar em inglês, mas não ter muito significado, enfim. E nessa postagem ela fala aí que o Adriano Celentano talvez, ela põe um talvez ali, tivesse feito essa música pra provar que os italianos gostassem de tudo que soasse em inglês. Ela colocou lá o talvez, entendeu? Foi uma suposição dela que muita gente levou como realidade, provavelmente. E eu realmente acho que essa ideia veio a partir desse tweet, porque você não encontra aí na internet nada parecido que tenha sido de antes de 2020, tá? Mas agora só pra finalizar, tá? Vale dizer que essa música aí, ao longo dos seus mais de 50 anos de história, voltou a estar em alta aí por muitas vezes, tá? Isso incluindo agora aí a era da internet que a gente vive, né? Com ela sendo remixada e regravada por diversas vezes, virando inclusive música eletrônica. Um exemplo disso foi uma versão dessa música lançada pelo DJ Benny Benassi. Mas até pela internet, ela já viralizou algumas vezes, tá? A primeira delas faz um tempinho, foi em 2009. Aqui mesmo no YouTube, tá? E também em alguns blogs por aí. Porém, mais recentemente, isso aconteceu por diversas vezes e praticamente em todas as redes sociais. Como no Twitter, né? Que eu disse, isso justamente por conta daquela postagem lá da moça falando sobre a música, mas também no Facebook, Instagram, Reddit e até no TikTok. Eu acredito que aqui no Brasil, ela nunca chegou a viralizar tanto assim. Mas não deixa de ser interessante aí uma música que
não tem significado, né? Uma letra que não faz sentido nenhum ter tanta relevância assim por tanto tempo, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo aqui no Por Aqui, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente, você conhecia a história dessa música, que eu não vou nem me atrever a falar o nome dela de novo, porque é um nome, sei lá, bizarro e gigantesco. Deixa aqui pra gente também, o que você achou disso aí? Você gostou dela? Você realmente acha que soa inglês dos Estados Unidos? Eu acho que sim, tá? Deixa aqui pra gente se você acha que realmente se trata de um experimento ou não. Aqui dos lados tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!